Deus é fiel, justo, verdadeiro, o Rei da glória, aquele que fala, aquele que ministra, aquele que muda situações e circunstâncias, aquele que não tem impossível para ele. Para ele o impossível se torna possível. E que nós possamos adentrar em um lugar onde não venhamos limitar o agir nem o poder de Deus. Que nós possamos ser fervorosos no Senhor. E é quem crê fala daquilo que nem está conseguindo enxergar ainda. Mas os incrédulos, eles falam do que eles estão vivendo, eles falam da dor. Hoje o Senhor ministrou de novo no meu coração, na madrugada. O Senhor falou muito claramente, para de falar do passado, para de falar do que não deu certo, para de falar das coisas que não fluíram, para. Comece a falar do novo, comece a falar do que eu vou fazer, comece a falar daquilo que você crê, daquilo que é a visão que eu te dei. Meu Deus, Senhor é muito poderoso demais nessa madrugada e tantas palavras que o Senhor ministrou no meu coração, meu Deus do céu. Quanta coisa aconteceu nessa madrugada. Quanta coisa, Pai, quanta coisa. Pergunta para vocês essa manhã. Infelizmente eu vou precisar ser muito rápida, que é uma coisa que eu não gosto. Não gosto, eu gosto de demorar. Eu gosto de demorar. Eu gosto de demorar aqui, eu gosto de demorar na presença de Deus, eu gosto de demorar. Contar logo para vocês a verdade. Mas hoje eu vou precisar ser rápida, porque eu tenho um horário daqui a pouquinho, eu tenho que ir pro centro ainda por conta desse horário. E eu moro na orla. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, o Senhor é bom demais. Então vamos fazer assim, eu quero que vocês me respondam aí, quem orou pela sua casa ontem? Quem orou, quem ungiu, quem pediu ao Senhor para te mostrar, orientar? E escreve aí bem rapidinho, eu orei, eu fiz. Senão você vai falar assim, não fiz, peço perdão a Deus e vou fazer hoje. Vai, coloca aí. Se você não fez, fala também. Você estava aqui ontem na live, você recebeu a orientação de Deus e você não fez, você vai falar também que não fez. Mas vou fazer hoje, se comprometa. Quando você está escrevendo aqui, você está se comprometendo. Não fiz e eu vou fazer hoje, tá? Parabéns para quem fez aí, louvado seja Deus. Eu orei, só não ungi. Vai ungir, viu, dona Damares? Você não fez, então. Para de graça. Bora. É para ungir. Ontem não assisti, Cleide falou. Vai assistir no YouTube. Vai fazer hoje. Isso aí. Eu não estava na live ontem. Vai assistir no YouTube para você entender o que eu estou falando. E aí você vai fazer. Não fiz, não estou na casa, mas peço perdão a Deus. Hoje mesmo de longe de casa. Isso aí. Aí você vai fazer quando chegar em casa. Não estava na live. Ontem eu não assisti, tá vendo, Bruno? Tá vendo, Bruno? Eu não assisti a live. Aí vocês nem entenderam, né, o que aconteceu. A gente deu uma orientação aqui que o Senhor deu, né, para as pessoas fazerem, que era para ungir a casa, orar, pedir a Deus se tem algum objeto de conexão espiritual. Gente, eu quero contar para vocês um testemunho, tá bom? Do que aconteceu. Ontem, quando eu levantei na madrugada para orar, meu filho mais novo estava lá do lado de fora da casa, né? Ele tem 15 anos. E aí eu vi que ele estava orando também, né? Era 3 horas da manhã. Aí eu subi para a torre orar e ele estava lá embaixo. Ele já estava orando quando eu levantei. Não quis interromper, porque vira e mexe a gente se bate no meio da casa aí, indo para a oração. Normalmente eu subo para a torre, que é o meu lugar. Ele também às vezes vai lá, mas normalmente ele fica ou no quarto dele ou pela casa. E pronto. E aí eu finalizei minha oração. Quando eu finalizei minha oração, ele também já tinha finalizado a dele. E eu fui deitar um pouquinho de novo para depois eu voltar, né? Depois eu voltar aqui pra gente fazer a live. Pronto, aí deitei um pouquinho de novo, voltei pra gente fazer a live. Fiz a live com você, dei a direção a respeito de quê? Ungir a casa, orar a respeito de alguma coisa que estava na casa, né? Quando terminei a live, eu desci para poder organizar algumas coisas da minha casa. Quando eu desci, tinha um óleo ungido aqui de casa, em cima da pia. Falei, óleo ungido aqui em cima da pia? O que Israel estava fazendo na madrugada, né?
Quando eu olho pro portão lá de fora, portão todo marcado. Daqui até hoje dá pra ver. Portão todo lambracado, tudo marcado, né? E aí eu perguntei pra ele, né, o que tinha acontecido. E aí ele falou assim, ó, Deus tinha dado a orientação de estar ungindo tudo, ungindo a casa, ungindo... Olha só, a mesma orientação que Deus me deu pra vocês, tinha dado pra ele na madrugada, mas eu não sabia. Olha que eu achei assim, falei, Deus, como o Senhor vai conectando as coisas para nos dizer assim, olha, eu estou com você, eu estou te dando direção, eu estou te orientando, eu estou conduzindo. Por quê? Eu não sabia que ele tinha ungido as coisas. Eu não sabia quando eu dei orientação para vocês. Eu só vi o óleo depois, quando eu desci, que tinha finalizado a live. Entende? Então a mesma orientação que Deus tinha pedido para eu dar para vocês era a orientação que Deus tinha dado para ele para fazer na nossa própria casa já. Entende? Então, gente, fiquem atentos para aquilo que Deus está falando, direcionando, orientando, conduzindo, para que nós possamos ser cooperadoras de Deus em Cristo. Nós possamos ouvir a voz do Senhor e nos mover atentamente para aquilo que Deus está fazendo, entende? Então assim, nós estávamos juntos na madrugada, mas a gente não se comunicou. Ele orou, estava orando lá fora, andando, eu vi ele andando, orando lá fora, e eu estava orando na torre, mas Deus estava gerando ali no reino do Espírito, comunicação daquilo que o Espírito Santo estava conduzindo e direcionando. Então eu queria testemunhar, porque Deus fala, Deus ministra, Deus orienta, Deus nos direciona, e nós precisamos ficar atentos àquilo que Deus está falando, para que a gente não se perca na jornada. Às vezes a gente diz assim, poxa, né, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, e Deus está falando, querido, Deus está falando. É nós que precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando e nos mover debaixo da direção e da orientação de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos aqui rapidinho na palavra de Deus? Em Levítico, capítulo 6, versículo 12, diz assim: mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Espírito Santo, ministra por intermédio da tua palavra os nossos corações, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está ministrando, no nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco nessa manhã. Amém, amém. Falou aí que Deus deu uma direção específica para ungir, né, dos fundos para frente. E aí você vai orando, né? E se você for repreendendo, você vai falando assim, ó, vai para onde o Senhor Jesus determinar. Vai para onde o Senhor, todo espírito de contenda, de confusão, você vai percebendo o que está atuando na sua casa. Tem muita contenda, tem muita confusão, tem muita mentira, tem muito engano. Você vai dando uma ordem para os espíritos que estão atuando ali dentro. Todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito de desequilíbrio, todo espírito de mentira, fora da minha casa, fora do meu lar, fora da minha família, vai para onde o Senhor Jesus determinar. Eu não aceito vocês dentro da minha casa. Fora, fora. A gente precisa se posicionar. Ontem nós ministramos, somos guardiãs da nossa casa, do nosso lar, e nós precisamos nos posicionar como, tá? Não apenas de fala e não de autoridade que o Senhor nos deu, mas da prática da autoridade. Deus pode te dar uma autoridade e você não praticar essa autoridade. Quantos homens, sacerdotes do Senhor, que Deus chamou, que Deus comissionou, que Deus tem um plano incrível, mas que não se posicionam diante da sua autoridade. Homens afeminados, homens que não se posicionam, homens que não se colocam no lugar de sacerdote, homens que não vivem a autoridade que Deus lhes entregou, né? Mulheres que estão sendo masculinizadas com o espírito aí, né, de
querer dar conta de tudo, com essa visão errada a respeito de que eu tenho que fazer, ser forte e aquela coisa toda, mas a gente só precisa fazer a nossa parte, o nosso papel. E o nosso papel é ser guardiã do nosso lado, da nossa casa, e realmente nos mover de forma assertiva no Senhor. A palavra de Deus nessa manhã fala de manter aceso o fogo no altar, e essa lenha precisa ser colocada continuamente. E manter o fogo aceso no altar, ele não pode ser apagado. Essa palavra aqui, ela está falando do altar que é a sua vida. Você é o altar de Deus e você precisa colocar lenha no altar de Deus todos os dias. Você precisa se oferecer a Deus como sacrifício vivo. Você precisa se oferecer a Deus como sacrifício vivo, para que você possa queimar na presença de Deus todos os dias. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer para você que a sua vida espiritual é sua responsabilidade. Talvez tenha alguém aqui que está frio espiritualmente, que se perdeu na jornada, que se afastou da presença de Deus, e você põe a responsabilidade em outra pessoa. Você diz, mas foi o pastor que não me visitou, foi a igreja que não me deu assistência, e aí eu acabei morrendo espiritualmente. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para trazer para você consciência de autorresponsabilidade, que você é responsável pela sua vida espiritual. Não é outras pessoas que vão dar conta de você diante de Deus. É você que vai dar conta diante de Deus, de você. A palavra de Deus diz, e cada um prestará conta de si mesmo ao Senhor. Eu vou prestar conta da minha vida a Deus. Eu vou prestar conta da minha vida, como eu lidei com a minha vida espiritual, como eu lidei com a minha vida emocional, como eu lidei com a minha vida física, como eu cuidei da minha família, como eu cuidei daquilo que Deus colocou na minha mão como financeiro, como eu fui mordomia, queridos. Nada que nós temos é nosso, mas nós somos mordomos de Deus. Deus coloca na nossa vida para que nós possamos ser responsáveis por aquilo que Ele nos confiou. E você é sua responsabilidade. Quando a gente terceiriza a nossa vida espiritual, o que eu percebo? O quanto que as pessoas pedem muita oração, e é errado pedir oração? Não. Mas elas não querem orar. Quando as pessoas querem que o outro pague o preço, elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem pagar o preço, elas não querem se posicionar. Entende? Sueli falando aqui, olha, minha igreja fechou, eu esfriei e coloquei culpa no pastor. Então assim é mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade da nossa vida e dizer, não, é porque ninguém ora por mim, é porque ninguém me visitou, é porque fizeram isso. Não, minha responsabilidade é ler a palavra, minha responsabilidade é me alimentar, minha responsabilidade é orar, minha responsabilidade é jejuar, minha responsabilidade, se eu estou frio, morno ou quente espiritualmente. Não é responsabilidade do outro, não é responsabilidade da ambiência onde eu estou. A Bíblia, ela diz assim, mantenha aceso o fogo no altar. Mantenha aceso. A palavra de Deus lá no Novo Testamento diz, enchei-vos do Espírito Santo. Lá não diz, peça alguém para te encher do Espírito Santo. Não, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Minha responsabilidade, beber mais de Deus, buscar mais da presença, mergulhar em águas mais profundas, me conectar mais profundamente com o Senhor, com a presença de Deus, com o Espírito Santo do Senhor. Minha responsabilidade, colocar lenha no altar. Colocar lenha no altar, essa busca diária, essa comunhão contínua,
É esse lugar de intimidade, de comunhão, de proximidade com o Senhor. É essa busca no altar, é colocar lenha no altar. É todos os dias. Mesmo que eu não tenha vontade, é interessante, queridos, que a palavra de Deus diz assim, toda manhã. Por isso que um dos lugares onde a gente precisa fazer esse tempo aqui, ó, com Deus, é pela manhã. As pessoas falam, não, você pode fazer seu devocional a qualquer horário. Eu penso, não, qualquer horário não. Separe um momento pela manhã para você iniciar seu dia guiado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Senhor, direcionado pela presença. Hoje eu tinha uma decisão para tomar, uma decisão extremamente forte, uma decisão extremamente importante. Eu tenho uma decisão hoje para tomar. Mas eu estava lá no céu, eu fui para o céu mesmo, porque eu entro nas regiões celestiais com Cristo. Eu já estou lá, já estou lá, nas regiões celestiais com Cristo. E nas regiões celestiais com Cristo, o Senhor começou a me responder de uma forma muito clara. Deus começou a falar comigo de uma forma muito clara. Enquanto eu estava colocando lenha no altar, enquanto eu estava lá na adoração, no louvor, na gratidão, na petição, enquanto eu estava lá, e quando eu levantei, queridos, eu não conseguia nem ficar em pé, de tão cansado. Quando eu levantei, eu não estava com vontade de levantar. Eu não estava ai, que vontade de levantar aqui na madrugada para botar lenha no altar, para poder o fogo permanecer aceso. Não, eu estava com vontade não. Eu estava com vontade era de dormir. Eu estava com vontade era de descansar. Eu estava com vontade era de ficar lá, ó, quietinha na minha cama. Oh, Deus, muito obrigada aqui mesmo, orar aqui mesmo. Não, mas eu entendi que o sacerdote, ele é responsável. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Ele vai arrumar o holocausto. Ele vai queimar a gordura das ofertas da comunhão. Olha, sacerdote, quem é o sacerdote da tua vida, queridos? É você. Você é sacerdotisa de Deus, você é o sacerdote do Senhor. É você que tem que colocar lenha nesse altar. É tua responsabilidade. Chega de terceirizar a sua vida espiritual. Chega de terceirizar as orações. Não está errado você pedir oração, não. Mas a primeira pessoa que tem que se posicionar é você. Tem uns irmãos 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, mas ele nunca ora. Ele nunca faz a parte dele, ele nunca se posiciona, ele não coloca lenha no altar. E ele não sabe por que a frieza espiritual bateu na porta dele. E tem pessoas que falam assim, ai, mas eu não estou conseguindo orar. Eu entendo. Eu entendo que existe uma guerra no reino do Espírito para te paralisar e te manter num lugar de mornidão, apatia, indiferença. Porque gente morna não faz diferença nenhuma. Gente morna, até o próprio Deus diz, eu vomitar-te-ei. Então uma pessoa que entra num lugar de morte espiritual, Satanás, ó, aplaude. Porque nós precisamos ser aqueles que a lenha está acesa no altar. Eu discordo das pessoas que dizem, a gente converte, a gente vem empolgado, a gente vem cheio de fome, de sede, novo convertido. Tá assim porque é novo convertido. Com o tempo vai esfriando e vai ficando tudo ruim, os crentes ruim velho. Não. Quanto mais eu conheço Deus, melhor eu deveria ficar. Quanto mais eu conheço Deus, mais fome dele eu deveria ter. Quanto mais eu conheço Deus, mais sede dele eu deveria ter. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei que sem ele eu não posso viver. Sem ele eu não, nada sou. Sem ele eu não vou permanecer nem viva. Eu não tenho como viver sem Deus. E é nesse lugar que nós precisamos entrar. Eu estou com vontade, eu coloco lenha no altar, mas eu estou sem vontade, eu coloco lenha no altar, porque não é opcional para mim. Toda manhã o sacerdote, ele vai se levantar, ele vai arrumar o holocausto, ele vai oferecer, ofertar
um sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Ele vai queimar diante da presença. Ele vai queimar a adoração, o louvor, a gratidão. Às vezes de um dia árduo, às vezes de um cansaço, de uma exaustão. Mas como sacerdote eu me levanto. Eu não me permito adentrar em um lugar de mornidão, de apatia, de indiferença. E às vezes a gente precisa de ajuda, precisa. Às vezes você precisa pegar uma companheira, um companheiro de responsabilização para estar juntos na oração, na busca. Fulano já orou hoje, como é que tá isso? Embora marcar o mesmo horário. Eu tenho umas aqui que eu coloco para ela de manhã, já tô de pé. Ela ora lá, eu oro cá, mas a gente tá ali comprometidas. Conectividades de pessoas que te levam para mais perto de Deus. Quem são suas amigas? São as amigas de Deus? Elas te conectam mais a Deus? Elas te incentivam a colocar fogo, lenha, arrumar, queimar como oferta viva diante do teu altar, diante do altar do Senhor? Alguém que te incentiva a morrer para você mesmo e viver para Cristo? Ou são pessoas que só vão te afastando mais e mais de Deus? Hoje é dia de você rever também tudo isso. Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer: sua vida espiritual é sua responsabilidade. Não terceirize a sua vida espiritual. Chegará um grande dia. Eu não sei se você pensa nele, mas eu penso nele o tempo inteiro. Chegará um grande dia onde eu e você, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos diante do Senhor. Nós vamos prestar conta das palavras que saíram da nossa boca. Nós vamos prestar conta dos nossos comportamentos. Nós vamos prestar conta do cumprimento ou não cumprimento do nosso propósito. Nós vamos prestar conta do que fizemos e do que deixamos de fazer. Nós vamos prestar conta se nós, como sacerdotisas do Senhor, nos levantemos todos os dias para que nós possamos manter o fogo continuamente aceso. Deus está te chamando para que você mantenha o fogo aceso do seu altar. E se o seu altar apagou, hoje é dia de soprar cinzas. Se seu altar apagou, se a frieza bateu na sua porta, se você se sente morta espiritualmente, morto espiritualmente, hoje é dia de soprar cinzas. Hoje é dia de soprar cinzas. E hoje é dia de você colocar lenha no seu altar. Hoje é dia de soprar cinzas. E hoje é dia de colocar holocausto no seu altar. Hoje é dia de soprar cinzas. E de você entender de agora em diante: quem é responsável pela minha vida espiritual sou eu. Então, a partir de agora, eu vou me posicionar. Não é o outro responsável. Não é a liderança. Eles têm a responsabilidade deles. Eles têm. Mas quantas pessoas eu vi ficar no meio do caminho? Quantas pessoas? Outro dia a gente ficou sabendo de um pessoal, era bem assíduo na igreja, eles sumiram, a gente encontrou com eles. Aí perguntou o que tinha acontecido e tal. Ah, não, porque eu fiquei doente e o pastor não me visitou. Eu, como? Aí meu marido, logo que já tá sem paciência, falou assim: toma vergonha na sua cara, rapaz. Toma vergonha na sua cara, se posicione. Você sabe que a igreja é grande. Talvez o pastor nem ficou sabendo que você ficou doente. Se posicione, rapaz, e volte
a tomar uma postura e um posicionamento. Então, como essa pessoa? Ah, eu fiquei doente, ninguém me visitou, e aí eu também não vou mais, eu não quero saber mais, não brinco mais, né? Não brinco mais. São os tesouros, os quicos da vida, né? É porque era a responsabilidade do outro. Não, é minha responsabilidade. Minha vida foi paga um alto preço. Eu vou fazer ela valer a pena. Eu vou me levantar. Eu vou colocar lenha nesse altar. Eu vou queimar como um holocausto vivo diante do Senhor. Eu vou morrer para mim mesmo todos os dias, para que Jesus nasça em mim em todo o tempo, para que Ele possa viver através de mim. Eu preciso morrer. Morrer com as minhas vontades, com os meus desejos, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. Ontem eu passei uma situação bem interessante. Algum tempo atrás, algumas semanas, eu fui ajudar um pessoal. E eu fui auxiliar essas pessoas. E mesmo eu ajudando, mesmo eu auxiliando, essas pessoas ficaram pirraçando com a minha ajuda. Ainda além de eu estar ali parando minha vida para poder ajudar, eles ficaram pirraçando a minha ajuda. E se essas pessoas tivessem maturidade para entender a minha ajuda, a gente poderia ter potencializado a ajuda e transformado aquela ajuda em 10 vezes mais. Olha só, se aquelas pessoas tivessem entendido e clarificado aquela ajuda, a gente poderia potencializar aquela ajuda 10 vezes mais, e a ajuda que eu estava dando podia se transformar em 10 vezes ajuda para eles mesmos, não eram para mim. E ontem eu vi essas mesmas pessoas pedindo ajuda. Na hora, a Sumaí, que não tinha sido queimada no altar no momento, gritou assim: eu não movo um palito para ajudar mais. Na hora. Sumaí ela quis ressuscitar. Sumaí quis ressuscitar do nada, assim, falou: mas não ajudo num palito. Por conta da pirraça desse povo. Aí na mesma hora, o Espírito Santo já começou a ministrar no meu coração. E falou: vai ajudar, vai. Vai ajudar, você vai. E ali eu vi ter que colocar a Sumaí no altar, para ela queimar viva, como sacrifício vivo diante do Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é do meu jeito, é do jeito dele. É como ele quer. Aí eu falei: é para ajudar? É. E bota um sorrisinho no rosto, aí eu... E vai. O altar, ele vai fazendo toda a diferença na nossa jornada e na nossa vida. Toda, em todas as áreas. Quando todos os dias eu coloco lenha no altar, eu começo a entender a direção de Deus para mim. E às vezes a direção de Deus para mim não é a que eu quero. Tu acha que eu queria mover de novo em direção a esse povo? Não queria, não. Mas o Senhor quer que eu me mova. O Senhor quer que eu faça a diferença. O Senhor quer que eu tenha uma postura diferente. Isso se chama se apresentar ao Senhor como sacrifício vivo diante do altar. Eu morro para que Jesus viva através de mim. E essa morte, queridos, ela é diária. Porque a Sumaí, ela tenta ressuscitar. Tenta. Com os piti, com os... tenta. Eu tenho a tal da personalidade forte. Mas essa personalidade forte, ela é sacrificada onde? No altar. Ela é sacrificada onde?
na presença de Deus. Eu não posso ficar sem a presença. Eu não posso ficar sem o fogo do Espírito Santo queimar as impurezas da minha vida, queimar os meus achômetros, queimar as minhas vontades, queimar aquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto. Porque às vezes aquilo que eu estou achando, aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu estou sentindo não está conectado com o céu. Não está conectado com a vontade de Deus. Não está conectado com o plano e o projeto que Deus tem. E às vezes eu vou precisar dizer, opa, vamos queimar no altar as minhas vontades, meus pensamentos. E aí o Espírito Santo vem alinhando. Por isso, nessa manhã, Deus traz para você, mantenha o fogo aceso no altar. Ele não pode ser apagado, não pode. Toda manhã, o sacerdote vai acrescentar lenha, arrumará o holocausto e queimará a gordura e ofertas de comunhão. Mantenha o fogo continuamente, continuidade, permanência, disciplina e constância. Permanência, permanência, permanência. Não deve ser apagado. Não deve ser apagado. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Eu creio que Deus está ministrando poderosamente ao teu coração. E eu creio que essa palavra, ela é uma palavra muito, muito, muito forte. Porque é dessa palavra que todas as outras coisas se movem na nossa vida. Ouça isso. Os discípulos poderiam ter perguntado para Jesus, como que cura? Eu tinha perguntado. Como que cura? Como que ressuscita o morto? Como que transforma a multiplicação? Como faz multiplicação? Como que faz chover pão do céu? Como que faz uma rocha da água? Eu acho que eu ia passar o dia todo perguntando coisa para Jesus. Mas eles perguntaram assim, ensina-nos a orar. Porque eles sabiam que todo o poder e toda a manifestação que estava na vida de Jesus era por intermédio de ele colocar lenha no altar todos os dias. Se você ler, você vai perceber que Jesus ele subia para os montes e ele ia orar na madrugada. Tem um segredo, queridos. E quando ele descia, o ministério dele era uma atuação poderosa do mover do Espírito Santo. Mas antes, ele tinha colocado lenha no altar. Ele nunca disse para fazer algo que ele nunca fez. Ele nunca nos enviou para fazer algo que ele nunca fez. Ele se moveu, ele sabe como é. E ele te chama hoje para você colocar lenha no seu altar todos os dias. Não é por um período, não é por um momento, não é. É todos os dias. Todos os dias. Você vai queimar como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. É sua responsabilidade nossa vida espiritual. E nós não vamos terceirizá-la. Em nome de Jesus. Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Eu vou orar por você. E eu vou para o meu compromisso em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós apresentamos diante do teu altar as nossas vidas. Nós clamamos, ó Deus, por essa palavra. Escreve, grava ela no nosso coração. Ah, Paizinho, que essa palavra possa alcançar guarida, morada. Que nós possamos entender a importância de colocar lenha no nosso altar e nos apresentar como um sacrifício na tua presença. Que, Senhor, o eu morra, mas que a tua presença, que o Cristo em mim, Pai, seja aquele que se manifeste por onde nós passarmos. Ó Deus, o cristão significa pequenos cristos. Que nós possamos ser um pequeno Cristo dentro da nossa casa. Ó Deus, no nosso trabalho e por onde nós formos, o teu nome seja engrandecido e glorificado. Oramos nessa manhã
Sopra cinza, Senhor, daqueles que estão mortos espiritualmente, sopra cinza, Pai. E traz o fogo do Teu Espírito nessa manhã, Pai. Sopra com o fogo do Teu Espírito nessa manhã. Que haja, Senhor, avivamento aqui, Pai. Que o Senhor batize com o fogo do Teu Espírito Santo aqui nessa manhã. Que o Senhor toque com a Tua presença sobrenatural nessa manhã. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha só, normalmente eu não deixo nada gravado no Instagram. Eu coloco no YouTube para as pessoas irem lá assistir. Mas essa palavra aqui de hoje, eu vou deixar gravada aqui no Instagram e outra, nem capa eu vou colocar. Porque eu não vou pedir até a menina fazer, sei lá, e até... Por quê? Porque eu sei, pelo meu espírito, por aquilo que Deus está ministrando no meu coração aqui agora, que tem pessoas que você lembrou enquanto você estava aqui. Pessoas que você lembrou enquanto você estava ouvindo aqui essa palavra. E você vai ser muito específico e pontual. Você vai dizer, olha, ouve essa palavra. Porque Deus quer ministrar o teu coração. Pessoas que você ouviu dizer, eu esfriei porque não cuidaram de mim, não fizeram, não, e tal, e tal. Você vai mandar para alguém. Ouça que é muita responsabilidade que Deus tem para você. Quando você ouve uma palavra como essa, e quando você nem se move para ser um canal de Deus para a vida de outras pessoas, é muito triste. Por quê? Porque isso quer dizer um nível de insensibilidade. Então que você seja sensível à voz do Senhor e que você envie para as pessoas que o Espírito Santo vai te conduzir, no nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração de vocês, um abraço apertado.